Capítulo 4. Tente poder da oração. Em um escritório de negócio alto acima das ruas da cidade, dois homens estavam tendo uma conversa séria. Um deles, fortemente perturbado por uma empresa e crise pessoal, passeou no chão, inquieto. Em seguida, sentou-se desanimado, cabeça na mão, uma imagem de desespero. Ele tinha vindo para o conselho, desde que ele foi considerado um homem de grande entendimento. Juntos, eles haviam explorado o problema de todos os ângulos, mas aparentemente sem resultado, o que só serviu para aprofundar o desânimo do homem perturbado. Eu acho que nenhum poder na terra pode me salvar, ele suspirou. O outro reflete por um momento e então falou em vez timidamente. Eu não iria olhar para ele dessa forma. Eu acredito que você está errado em dizer que não há poder que você pode economizar. Pessoalmente, eu descobri que há uma resposta para cada problema. Há um poder que pode ajudá-lo. Então, lentamente ele perguntou: por que não experimentar o poder da oração? Um tanto surpreso, o homem desanimado disse: claro que acredito em oração, mas talvez eu não sei como orar. Você fala nisso como algo prático que se encaixa a um problema de negócios. Eu nunca pensei nisso dessa maneira, mas eu sou disposto a tentar oração, se você vai me mostrar como. Ele fez aplicar técnicas de oração práticas e no devido tempo obteve sua resposta. Matéria em última análise se transformou de modo satisfatório. Isso não quer dizer que ele não tem dificuldades. Na verdade, ele tinha bastante dificuldade dele, mas em última análise, ele trabalhou fora deste problema. Agora ele acredita no poder da oração com tanto entusiasmo que eu recentemente ouvi dizer: todo problema pode ser resolvido e resolvido certo se você orar. Especialistas em saúde física e bem-estar muitas vezes utilizam a oração em sua terapia. Invalidez, tensão e afins problemas podem resultar de uma falta de harmonia interior. É notável como a oração restaura o funcionamento harmonioso do corpo e da alma. Um amigo meu, um fisioterapeuta, disse um homem nervoso para quem ele estava dando uma massagem: Deus trabalha através de meus dedos enquanto eu procuro relaxar o corpo físico, que é o templo de sua alma. Enquanto eu trabalhar em seu ser para fora, eu quero que você ore para o relaxamento de Deus interiormente. Era uma ideia nova para o paciente, mas ele passou a ser em um modo receptivo e tentou passar alguns pensamentos de paz através de sua mente. Ele ficou surpreso com o efeito relaxante que isso teve nele. Jack Smith, o operador de um clube de saúde, que é frequentado por muitas pessoas de destaque, acredita na terapia de oração e usá-lo. Ele era ao mesmo tempo um lutador premiado, em seguida, um motorista de caminhão, mais tarde, um motorista de táxi, e finalmente abriu a Health Club. Ele diz que enquanto ele investiga seus patronos para a flacidez física, ele também sonda para a flacidez espiritual, porque ele declara: você não pode obter um homem fisicamente saudável até que você tirá-lo espiritualmente saudável. Um dia, Walter Houston, o ator, sentou-se à mesa de Jack Smith. Ele observou uma grande placa na parede em que estavam a lápis as seguintes letras: o que essas letras significam? A para A. Em surpresa, Houston perguntou. Smith riu e disse: eles representam orações afirmativas Powers Libertação, porque os resultados positivos são realizados. A mandíbula de Houston caiu de espanto. Bem, eu nunca esperava ouvir algo assim em um clube de saúde. Eu uso métodos como isso, disse Smith, para fazer as pessoas curiosas para que eles vão perguntar o que essas letras significam. Isso me dá a oportunidade de dizer-lhes que eu acredito orações afirmativas sempre obter resultados. Jack Smith, que ajuda os homens a manter fisicamente em forma,
Acredita que a oração é tão importante, se não mais importante, do que o exercício, banhos de vapor e uma massagem. É uma parte vital do processo de libertar de energia. As pessoas estão fazendo mais orando hoje do que antigamente, porque eles acham que contribui para a eficiência pessoal. A oração ajudá-los a explorar as forças, utilizar a força não disponíveis de outra forma. Um famoso psicólogo diz: a oração é a maior potência disponível para o indivíduo na solução de seus problemas pessoais. Seu poder me surpreende. O poder da oração é uma manifestação de energia. Assim como existem técnicas científicas para a liberação da energia atômica, por isso existem procedimentos científicos para a liberação de energia espiritual através do mecanismo de oração. Manifestações emocionantes desta força energizante são evidentes. O poder da oração parece capaz até mesmo para normalizar o processo de envelhecimento, eliminando ou limitando enfermidade e deterioração. Você não precisa perder a sua energia básica, ou poder vital, ou tornar-se fraco e apático meramente como um resultado de anos acumulando. Não é necessário para permitir que seu espírito a cair ou crescer obsoleto ou maçante. A oração pode refrescá-lo todas as noites e enviá-lo para fora renovada a cada manhã. Você pode receber orientação em problemas se a oração é permitida a permear o seu subconsciente, a sede das forças que determina se você tomar medidas certas ou erradas. A oração tem o poder de manter suas reações corretas e som. Oração impulsionada profundamente em seu subconsciente pode refazer você. Ela libera e mantém poder fluindo livremente. Se você ainda não experimentou este poder, talvez você precise aprender novas técnicas de oração. É bom estudar a oração de um ponto de vista da eficiência. Normalmente a ênfase é inteiramente religiosa, que não existe separação entre os dois conceitos. Prática espiritual científica exclui procedimento estereotipada, mesmo como fazem ciência geral. Se você tem sido orando de uma certa maneira, mesmo que isso lhe trouxe bênçãos que sem dúvida tem, talvez você pode orar ainda mais rentável, variando o padrão e experimentando com fórmulas de oração frescos. Obter novos conhecimentos, praticar novas habilidades para atingir melhores resultados. É importante perceber que você está lidando com o mais tremendo poder no mundo quando você ora. Você não iria usar uma lâmpada de querosene ou de faixonete para iluminação. Você quer que a maioria dos dispositivos de iluminação up-to-date. Novas e frescas técnicas espirituais estão sendo constantemente descobertas por homens e mulheres de gênio espiritual. É aconselhável experimentar com poder oração de acordo com métodos tais como prova de som e eficaz. Se isso soa novo e estranhamente científica, tenha em mente que o segredo da oração é encontrar o processo que efetivamente abrir sua mente humildemente a Deus. Qualquer método através do qual você pode estimular o poder de Deus a fluir em sua mente é legítimo e utilizável. Uma ilustração de um uso científico da oração é a experiência de dois empresários famosos, cujos nomes seria conhecido para muitos leitores, foram e permitido mencioná-los, que tinham uma conferência sobre um negócio e questão técnica. Alguém poderia pensar que esses homens se aproximaria de um problema em uma base puramente técnica. E eles fizeram isso e muito mais. Eles também orou sobre isso. Mas eles não conseguiram um bom resultado. Por isso foi chamada em um pregador país, um velho amigo de um deles, porque, como eles explicaram, a fórmula de oração da Bíblia é: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18,
Versículo 20, eles também apontou para uma outra fórmula, ou seja, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso deve ser feito por eles de meu Pai que está nos céus. Ser educado na prática científica, eles acreditam que, ao lidar com a oração como um fenômeno que deve seguir escrupulosamente as fórmulas descritas na Bíblia que eles descreveram, como o livro da ciência espiritual. O método adequado para o emprego de uma ciência é usar as fórmulas aceitas descritas no livro de que a ciência. Eles argumentaram que se a Bíblia prevê que 2 ou 3 devem ser reunidos, talvez a razão pela qual eles não foram sucedendo era que eles precisavam de um terceiro. Portanto, os 3 homens orou. E para se proteger contra erro no processo, eles também exercitam sobre o problema várias outras técnicas bíblicas tais como as sugeridas nas declarações. De acordo com a sua fé, seja-vos Mateus capítulo 9, versículo 29, tudo quanto vos desejo, quando orardes, crede que o recebereis, e será vosso. Marcos capítulo 11, versículo 24, depois de várias sessões profundas de oração, os 3 homens afirmaram juntos que eles tinham recebido a resposta. O resultado foi inteiramente satisfatório. Resultados subsequentes indicaram que a orientação divina foi efetivamente obtida. Estes homens são grandes cientistas suficiente para não exigir explicação precisa da operação dessas leis espirituais mais do que no caso de leis naturalistas, mas estão contentes com o fato de que a lei funciona quando técnicas de bom são empregadas. Embora não possamos explicá-lo, disseram, a verdade é que nós iludido pelo nosso problema e nós tentamos oração segundo as fórmulas do Novo Testamento. Esse método funcionou e temos um belo resultado. Eles fizeram acrescentar que parecia-lhes que a fé e a harmonia são fatores importantes no processo de oração. Um homem abriu um pequeno negócio em Nova York um número de anos atrás, seu primeiro estabelecimento ser, como ele caracterizou-lo, um pequeno buraco na parede. Ele tinha um funcionário. Em poucos anos eles se mudaram para um quarto maior e em seguida, em extensas trimestres. Tornou-se uma operação muito bem sucedida. Método deste homem de negócios como ele descreveu era para preencher o pequeno buraco na parede com orações otimistas e pensamentos. Ele declarou que o trabalho duro, pensamento positivo, negociação justa, o tratamento direito das pessoas e o tipo adequado de orar sempre obter resultados. Este homem, que tem uma mente criativa e única, elaborou sua própria fórmula simples para resolver seus problemas e superar suas dificuldades através do poder da oração. É uma fórmula curiosa, mas tenho praticado e pessoalmente sabem que ele funciona. Eu sugeri-lo para muitas pessoas que também foram encontrados valor real na sua utilização. Recomenda-se a você. A fórmula é 1. Praerize, 2. Picturize, 3. Realizar. Por praerize, meu amigo, significava um sistema diário de oração criativa. Quando surgiu um problema, ele falou sobre isso com Deus de maneira muito simples e diretamente na oração. Além disso, ele não falar com Deus como para algum ser vasto e distante sombria, mas concebido de Deus como estar com ele em seu escritório, em sua casa, na rua, em seu automóvel, sempre por perto como um parceiro, como um colaborador próximo. Ele levou a sério a injunção bíblica a orar sem cessar. Ele interpretou no sentido de que ele deveria ir todos os dias discutindo com Deus de uma forma natural, normal as perguntas que tinham que ser decididos e tratados. A presença veio finalmente a dominar o seu pensamento consciente e finalmente seu inconsciente. Ele praeriza de sua vida diária. Ele rezou enquanto caminhava ou dirigia seu carro ou realizadas outras atividades diárias.
Ele encheu sua vida diária cheia de oração. Isto é, ele viveu pela oração. Ele não costumava ajoelhar-se para oferecer suas orações, mas que, por exemplo, dizer a Deus como a um colaborador próximo: "O que vou fazer sobre isso, Senhor?" Ou: "Dê-me uma nova visão sobre isso, Senhor." Ele prioriza de sua mente e assim prioriza de suas atividades. O segundo ponto de sua fórmula de oração criativa é Picturize. O factor fundamental na física é a força.